a gente percebe muito a característica de João Marcos no Evangelho e também a de Pedro. Porque Pedro era uma pessoa muito correta, ele tentava ser correto, ele tentava ser muito fiel aos princípios dele. O problema é que os princípios estavam errados. Ele não tinha entendido ainda. E é assim que nós somos. Muitas vezes nós somos radicais naquilo que a gente acredita, como se eu fosse o dono da verdade. E todo mundo que não é Narciso, a gente acha feio. Porque Narciso, como já diria, Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Né? Então, o fato é, Pedro é convertido, um dos primeiros discípulos a ser convertido, a ser chamado ao apostolado por Jesus, convidado junto com o irmão André, que era já seguidor de João Batista, então já estava ali, tal, naquele negócio, mas Pedro era rápido, Pedro decidia rápido, Pedro entendia rápido, Pedro é o cara, tanto que Jesus o chama de Cefas. Cefas é pedra. Pedro, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Por quê? Porque ele sabia da convicção de Pedro e da força de vontade de Pedro na busca da verdade. O problema é que, naquele momento, ele tinha uma verdade deturpada. E ele não tinha entendido o que Jesus fala para ele. Porque aqui a história fala assim, né? Tá naquela ceia, por isso que a gente falou bastante lá. E aí, Jesus estava, na semana passada, Jesus estava conversando ali e falou assim, e o Pedro, não, eu sou seu fiel seguidor, eu nunca vou te abandonar, eu sou, né, seu servo, parari, parará. E essa é a convicção de Pedro. Pedro realmente acreditava nisso. E aí Jesus falou assim, Pedro, você está se colocando maior que os seus irmãos. Olha um erro de Pedro. Você tem tanta fé, tem tanta força de vontade de fazer o certo, que você está se achando melhor. Você não está nem percebendo que a tua fé está equivocada, que você está acreditando do jeito um pouquinho errado. Ele não tinha entendido. Pedro não tinha entendido até aquele momento. Até o momento que ele nega 3 vezes Jesus, ele não tinha entendido que ele estava longe de Jesus. Pedro achava que, por ser o discípulo mais próximo de Jesus, por Jesus dormir na casa dele, curar a sogra dele, tá vendo como é um negócio? Curar a sogra. Cadê? Pedro estava pertinho de Jesus, era brother de Jesus, estava muito, né? Jesus e ele eram um só. Ele tinha entendido todas as lições, Pedro achava isso. E não tinha entendido o quão longe ele estava do mestre. O quanto o mestre vinha trazer lições muito mais profundas e que só o tempo ia ensinar para ele. Mas até aquele momento ele estava equivocado. E aí Jesus vira para ele e fala, Pedro, você, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não vou fazer, não vai, não sei o quê. Pedro, você vai entender, e é uma frase fantástica, você vai entender que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Ele não entendeu. Nem isso ele entendeu. Nem isso ele entendeu. E durante muito tempo, até o galo cantar pela 3ª vez, Pedro achava que o homem no mundo ele era perverso. E que ele, como portador da verdade, ele tinha que acabar, extirpar essa perversão humana. E que essas pessoas perversas que estavam ali errando o tempo todo não tinham o direito de estar com Jesus. Porque só aqueles iguais a ele, que eram puros de coração e que acreditavam naquela verdade e pregavam, tinham o direito de estar. Existem várias passagens de Pedro mostrando isso. Humberto de Campos conta uma passagem de Pedro que, certa feita, estava Jesus e Pedro no lar de Jeroboão,
filho de Acás. E Jesus chega no lar de Jeroboão, filho de Acás, e na hora que ele está ali com Pedro, chegam 4 publicanos. Lembram quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos. E Pedro cobrava imposto para quem? Para Roma. E quem que os judeus, os hebreus naquele tempo, não eram? Odiavam? Os romanos. Imagina, porque o romano representava tudo que os judeus achavam de errado. Imagine você ser ainda obrigado a pagar imposto para ele. E você ter um judeu cobrando o imposto. E não só cobrando, como roubando, pegando, sei que lá, não contando certo, para ali, porque faziam muitas coisas erradas. Naquele momento, Jesus é chamado para fazer um atendimento de uma moça que estava passando necessidade. E a hora que ele estava saindo, chegam esses 4 publicanos. Jesus olha em busca da verdade. Porque tinham ouvido que Jesus estava ali trazendo a boa nova do reino de Deus. Jesus então olha para aquilo e falou assim: olha, eu não vou poder ficar. E vira para Pedro, que era o discípulo mais próximo, que estava ali, né? Porque os outros também não estavam. Vira para Pedro e fala assim: Pedro, acolhe esses irmãos com a verdade. E Pedro, que não tinha percebido ainda o seu equívoco, o seu lado, ele acha que a verdade é um porrete e que deve pegar esse porrete e dar na cabeça dos outros. Não é assim que agora eu vou lá falar umas verdades para fulano. Não é assim que a gente faz? Que a gente achando que é a verdade e às vezes é a verdade. É a verdade. Só que isso, a verdade não é para isso. E ele equivocadamente começa, senta assim na mesa, bravo, senta com os publicanos. Eles estavam na cidade de Corazim. E aí ele fala assim: eu conheço muito bem o senhor e suas víboras de Corazim. E começa a bater com a verdade. Não estava acolhendo com a verdade? O senhor fez isso e dá a capivara de 1 a 1. 1 por 1. Você acha que eu não sei isso? Capivara é um termo jurídico para dizer a ficha corrida. A ficha corrida é mais fácil. É. Cada vez tem uma nova, né? Então, quando você vai lá tirar a ficha corrida, né? Tecnicamente chama folha corrida. Tecnicamente chama os feitos ajuizados criminais, né? A vara de execuções penais, coisas nesse sentido, né? O background, criminal background, né? Então, a gente carinhosamente chama de puxar a capivara. Então, puxa a capivara dele e sai aqui. Pedro puxou a capivara de 1 por 1. Dizendo que um tinha enganado uma viúva, outro tinha cobrado demais, outro não sei o que lá, parari, parará, e dá todo. E naquele momento, cada um dos publicanos vai se sentindo envergonhado, porque eles estavam ali em busca daquele reino de Deus, que todo mundo estava falando, de todas as pessoas, daquele Cristo, daquele Messias que as pessoas estavam dizendo. E o primeiro, braço direito dele, já escrachando. E termina, Humberto de Campos diz, e termina essa fala, eu não vou lembrar toda ela de cabeça, batendo na mesa assim, dizendo assim: o reino de Deus não é para vocês, víboras de Corazim. Viu que acolhedor? Pedro era acolhedor, não é? Um cara assim. Você imagina você arrependido dos seus erros, buscando a verdade, e a pessoa te acolhe dessa maneira. E quando ele termina, batendo na mesa, bravo, você acha que eu não conheço vocês e tal, não sei o quê? Por quê? Porque o homem no mundo de Pedro era perverso. E que nós cometemos as nossas falhas porque nós somos perversos. Ele não tinha essa lição. Ele não tinha entendido. Mas todo mundo é perverso. Todo mundo erra porque é mal.
A pessoa tinha o conhecimento da lei, a lei estava escrita há 2000 anos, e a pessoa optou em não seguir. Esse era o Pedro, né? Aqui, ó, vocês estão aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e cometendo os mesmos erros, é isso? É o Pedro, né? É o Pedro. Em vez de acolher, apontando o dedo. Achando que era o superior. Achando que era o melhor. Bem quando ele termina isso, Humberto de Campos diz que chega Jesus e vê no semblante dos publicanos a agonia, o desespero. E naquele momento, Humberto de Campos olha para Pedro e faz a leitura do que estava acontecendo. Ele não precisava dizer muito, porque o espírito da envergadura de Jesus tinha capacidade. Chico via, imagine Jesus. E naquele momento, Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, eu pedi para você acolher eles com a verdade. A verdade como acolhimento. A verdade do meu pai. E chama Jeroboão e pede para Jeroboão fazer um banquete. Aquilo que Mateus, aquela passagem que está em Mateus, dizendo banquete com os publicanos. E Jesus senta, começa a conversar sobre o reino de Deus e como todos serão bem-vindos nesse reino de Deus, acolhendo a todos, mesmo os que erraram, mesmo os que estiveram no equívoco, mesmo todos aqueles que estiveram em pecado. E conta desse reino de Deus a tal ponto que se via o brilho nos olhos desses publicanos, na esperança de que também fizessem parte. E todos eles acabam se arrependendo, dizendo que vão retribuir, reparar aquele equívoco, fazendo várias coisas e tal. E termina, então, essa conversa naquele sentimento de esperança para todos nós. Porque o Evangelho de Cristo é para todos nós. E terminada essa parte, voltam de Corazim, à noite, para Cafarnaum, para ir lá para a casa do Pedro. E no caminho, Pedro resolve advertir Jesus. Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, se tanto carinho nós vamos dar para os maus, o que vamos oferecer para os bons? Se tanto carinho... Imagina, Pedro se achando o melhor dos melhores. Se tanto carinho nós vamos dar para os ruins, o que nós vamos oferecer para os bons? Aí Jesus dá aquela olhada assim, e fala assim: não está entendendo. Estou fazendo a tradução, né? Lembra que eu faço a tradução, mas não está entendendo. E aí, Jesus alcunha aquela máxima que é: Pedro, eu sou o médico dos doentes. Eu não vim para os sãos. O evangelho de Jesus é para os doentes. Não é para o são. Não é para aquele que já está perfeito. Então, esse evangelho que está perfeito é outro caminho. É outro evangelho. Lembra que eu contei para vocês? O evangelho para o perfeito é aquele amar ao próximo como Jesus amou. Esse daí já é outro evangelho. Esquece tudo que foi ensinado até agora, porque isso daí vai nos levar para espírito puro, para cima, outras escalas. Para espírito primitivo, regeneração, provas, expiações e regeneração, esse é o nosso evangelho, o evangelho dos doentes. Dos doentes. Por que nós vamos para mundos de regeneração? Lembra? Já falei isso para a gente também. Porque nós estamos degenerados. Dura essa palavra. Mas nós nos degeneramos ao longo do tempo, tornamos-nos doentes e precisamos regenerar. Então, e aí muita gente, eu estava ouvindo, porque eu estou numa fase de ouvir os livros que eu já li, para ver se eu aprendo alguma coisa. Como eu estou com pouco tempo para ler, assim, cabeça e tempo, e eu já tenho 5 livros que eu leio ao mesmo tempo, então eu estou lendo esses 5, então quando eu estou no carro, quando eu estou em algum lugar, eu ouço um livro
para eu ganhar tempo, né? E essa semana eu estava relendo o Brasil, Coração do... reouvindo o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E é interessante, né? Porque quando a gente lê esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente tem uma sensação que o Brasil é para ser um mar de rosas, sim ou não? Eu falo assim, tem alguma coisa errada nesse livro, sim ou não? Porque o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, dá a sensação de que o Brasil é para ser um mar de rosas. E a gente olha para o Brasil e vê o quê? Um caos. Para dizer pouco, para ser educado aqui na casa. Mas se entendermos o Evangelho, nós vamos entender o que é a pátria do Evangelho. Ué, se o Evangelho é para doente, a pátria do Evangelho é para quem? É para os doentes. Veja só, vamos lá. Vamos entender isso, porque isso é muito importante. Se a gente pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito responsável pelo Brasil é quem? Ismael. Sob tutela de um cara que eu já falei várias vezes para vocês, Iléu. Lembra do Iléu? Avô de Gamaliel, mentor de Paulo de Tarso. O Iléu é o maior intérprete do judaísmo até hoje. Ninguém interpretou até hoje melhor do que Iléu. Iléu é o mensageiro de Jesus para a responsabilidade das Américas. Esse é o Iléu. Não foi à toa que a escola de Sagres e toda a comunidade judaica se instala no Brasil, depois acaba sendo expulsa e vem para Nova York fundar Nova York. Né? Américas. Só existe uma América, né? A gente fala, estão na América. Não, só existe uma. Não, alguns entendem que a América só os Estados Unidos. Alguns têm essa pretensão, mas as Américas são todas Américas. Esse continente que foi dado o nome por Américo Vespucci, o maior mentiroso da face da Terra, né? O Américo Vespucci era o cara mais mentiroso. Imagina, o Américo Vespucci estudou com Maquiavel, é da mesma sala do Maquiavel, o Américo Vespucci e o Bocelli. Eles estudaram todos juntos, estudaram na mesma escola. E o Américo Vespucci, que vem para várias expedições nas Américas, acaba escrevendo várias cartas dizendo que isso era... Porque até então se achava que eram as Índias, né? E o Américo Vespucci vai lá e aí por conta disso... E Cristóvão Colombo era vivo. E ele foi tido na Europa como o cara que descobriu a América. Porque ele era um mentiroso. Não estou dizendo, não. Está dizendo no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tá? Eles dizem ali, a história também diz. Não, mentiroso. Mas ele era um cara bonito, elegante e tal. Todo mundo gostava dele. A prima dele, a Simonete de Vespucci, é aquela deusa desenhada por Botticelli, né? E tem ali a deusa. Aquela lá é a prima dele. Você vê como ela era bonita e ele bonito também. Tá? Bom, voltando à história, se você deixar eu falar a história, eu vou contando as histórias de todas as histórias e ligando uma coisa na outra. A história é toda interconectada. Então, a América são todas as Américas. É o único continente que, em homenagem a uma pessoa, todos os outros é um deus da mitologia. Europa, Ásia, né? Então, Oceânia. Então, Iléu é responsável pelas Américas. E Ismael, sim, aquele Ismael da Bíblia, é o responsável pelo Brasil. Certa feita, ele vai lá, triste, chorando, porque o espírito evoluído também chora, também fica triste. Por conta, vai pedir a Jesus, Jesus vai pedir um relatório do que estava acontecendo.
E ele, chorando, vai pedir para Jesus que os nossos irmãos africanos estavam sendo escravizados e que a maldade humana estava fazendo isso, quando era para que nossos irmãos africanos fossem como trabalhadores. Somando todas as raças, o Brasil era o pátria do evangelho porque ele é o somatório, as Américas, na verdade, é o lugar de comunhão de todas as raças. E aí ele vai chorando, dizendo para Jesus, e Jesus fala, não, fique tranquilo. Fazendo já a tradução, resumo, né? Fique tranquilo, vou resolver o seu problema. Vamos para os umbrais da Europa, pegar todos aqueles caras que cometeram erros na Revolução Francesa, na Inquisição e Parari, pega todos esses espíritos e vão reencarnar do Brasil. Aí Ismael falou, vim com um problema, vou sair com outro. Porque a pátria do evangelho é a pátria dos doentes. Ou vocês acham, como que um médico que cometeu abortos inúmeros vai resgatar? Ele tem que vir ser abortado 1 milhão de vezes? Essa é a lei divina? É a lei de... A questão da escravidão atingiu toda a América inteira. O mundo, né? O mundo. Desde a escravidão existe, desde que o mundo é mundo. Mas nós conseguimos ainda fazer uma coisa pior, porque até então a escravidão ela não era fenótipa. A escravidão ela era por vitória, tal. A gente conseguiu, nós, América, né? Porque isso não é só. Sim, talvez eu esteja bem equivocado, mas o que eu aprendi de escravidão, a nossa tolerância foi mais branda quando a gente compara aqui com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos até muito pouco tempo atrás, ainda, até hoje, ainda é muito pesado essa questão. Isso eu tenho uma revisão histórica sobre isso. Sim, de fato, muitas pessoas diziam isso, mas não existe escravidão branca. Não existe. O livro que eu recomendo, os livros, são 3 livros, sabe que eu sou para quem quiser entender um pouquinho da escravidão mundial e Brasil, chama-se Escravidão, do Laurentino Gomes. Eles são 3 livros, conta a escravidão no mundo, a escravidão no Brasil e o processo abolicionista. Ela foi diferente, a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos, né? Com características nas Américas como um todo, né? Porque não houve só aqui, né? Falando sobre esse ponto de escravidão, mas não foi branca. Nenhuma escravidão. Branda, acho que é a palavra errada. Exatamente errada, porque não existe. Eu quis dizer que aqui durou mais tempo, foi mais longo. Não. O Brasil foi o último país. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Foi o último país. E o que houve de diferença, do seu ponto de vista jurídico, é que existiam leis protetivas ao escravizado. Por exemplo, era proibido matar um escravizado. Não poderia ser um julgamento. Não poderia bater nele até ele morrer. Que, obviamente, não era cumprido. Né? E muitas leis, na alcunha que todo mundo conhece, que foi a alcunha exatamente para inglês ver. Muitas das leis para inglês ver. Mas aí as marcas aqui são muito fortes. Eu acho que o Brasil apagou as suas marcas. Não, mas você aqui, não. De 30 anos, eu morei muito no sul. Então, se você passa Alabama, claro. North Carolina, claro. South Carolina, por exemplo, em Greensboro, te dou um exemplo, na rua principal, tinha uma loja, era uma lanchonete, onde havia muita discriminação. Até hoje, eles fizeram aqui no museu. Claro. Não, isso existiu. Mas se você for no interior, eu me lembro uma vez conversando com uma pessoa, um mecânico,
entendeu? Hoje, aqui, está falando de Charlotte, que são cidades grandes, no interior é diferente. Tem muita coisa ruim lá. Não, claro, Eu posso te contar. claro que sim. Mas no Brasil eu não vejo tanto. Não, o Brasil apagou a sua história, tem uma parte apagada da história, mas é claro que a gente vê muito mais, porque aqui se houve um movimento para não deixar essa história apagar, e houve um apartheid muito sério. No Brasil, houve uma certa miscigenação, isso é minha opinião, baseada nos livros que eu conheço, também não sou especialista nisso, né? Mas houve uma certa miscigenação que a legislação permitiu, por conta dessas algumas leis. Tem alguns casos de até escravizados, o termo mais adequado, os escravizados que inclusive entraram com ações e ganharam e tal, mas isso é exceção, não é a regra. E o que eu creio em relação ao Brasil é que o Brasil permitiu, em alguns casos, uma certa ascensão e miscigenação que, mesmo terminando a escravidão em 1888, que é muito tempo depois, permitiu que alguns fenótipos, que não necessariamente eram só negros, mas também poderiam ser mulatos, eu uso essa expressão que não tem nada a ver com mula, está totalmente equivocada, né? Vem de muwak, que é uma expressão do árabe, que seria miscigenado, né? Então, mulato, como por exemplo José de Bonifácio, como por exemplo os irmãos Andrade, os irmãos Andrade não, Ribeiro, né? Então, que se tornaram engenheiros, advogados, se tornaram, né, até influentes. Mas Deixa eu voltar para onde eu estava querendo. Você mencionou que foram lá pegar todo o pessoal da Revolução Francesa, etc., da Europa, e colocaram no Brasil. Uhum. Dado que era um negócio das Américas, aqui também veio. Claro que veio. Mas, nesse sentido. Mas lembra que a América não é o coração do mundo. Os Estados Unidos. Estou falando dos Estados Unidos. Ele é o cérebro do mundo. Tem alguns livros dizendo isso. Mas tem um livro que eu não vou recomendar para vocês, porque é um livro que ainda eu não passou pelo meu crivo. Mas se você pegar, não é uma recomendação minha, não. Ele se diz espírita, mas acho que é espiritualista, que fala sobre a questão do Apocalipse de João. Tá? Mas o próprio, ele cita nessa parte o próprio Emmanuel falando isso, sobre o cérebro e o coração. Tá? Então, isso não é uma invenção minha, o próprio Emmanuel fala isso mesmo, de fato. Tá? Mas o Brasil, por ser... O Brasil é o coração e os Estados Unidos é o cérebro. Porque da lei Isabel, Estados Unidos, acho que teve 2 resgates. Uma foi a Guerra Civil, sangrenta, o primeiro passo. Depois teve o movimento Civil Rights, nos anos 60. Que muito tempo depois. Quer dizer, foram em 2 fases, não foi em uma. E que ainda não resgatou, né? E ainda não está resgatado. E que ainda não resgatou. Mas o Brasil também está. A questão da miscigenação da história. Uhum. Estudando novamente. A história que nós aprendemos há 20 anos atrás, ela agora está sendo desmentida. Claro. Revista. E está empoderando porque a história antiga ela é dos vencedores, ela é contada por vencedores. Como toda a história. É contada pelos vencidos. Claro. E é outra visão. Então, no Brasil teve a miscigenação, lá não era proibido se relacionar, casamento entre pessoas tipo índios, e também a questão das leis, por exemplo, no Brasil, hoje também está levantando, já se fala nisso, propagar também, não só o negativo, positivo, mas o negativo, escravos que se tornaram senhores. Muitos senhores. Alguns, né? Então, isso aqui nunca aconteceria. Exato. Então, o Brasil teve essa, o que quer dizer? A palavra é banda, mas... Diferente.
Diferente. É uma pegada diferente. Então, era isso, né? Aqui tinha questão religiosa, o preconceito, que o pessoal era bem apurado por Exato. e lá já Foi um pouquinho diferente. Mas, só que também tem um outro detalhe em relação com alguns historiadores questionando, e é justo esse questionamento, que é, a gente pega um caso e generaliza como se fosse para todos, quando 90% dos escravizados sofreram muito. Não estou nem dizendo que era 90%, talvez seja bem mais que 90%. Estou dizendo assim, que na sua maioria houve o sofrimento, né? Mas assim, voltando a essa situação, só para a gente poder entender. Como é que um médico que cometeu diversos abortos resgata? Não é sendo abortado. Ele vai, uma próxima encarnação, vai estudar medicina, vai estudar e vai querer ser cardiologista. Vai tentar ser cardiologista, vai dar errado. Aí ele vai cair no obstetrícia. Aí ele vai dizer que ela só abre porta para ele obstetrícia. E ele vai trazer criança ao mundo, ele vai trazer criança ao mundo, ele vai trazer criança. Como é que um político que abusou do seu poder, como Robespierre, por exemplo, que mandou guilhotinar metade da França, vai resgatar? Sendo político. E tentando fazer o certo. Como é que... então a gente vê, mas o Brasil é um caos. Claro que é um caos. Um monte de doente. Na pátria do evangelho, que o evangelho é para os doentes, e a pátria do evangelho é para quem está doente. Então não tem nada de surpreendente no Brasil ser isso. Aquela situação, aquele caos, porque um monte de doente tentando se ajudar e ajudar o seu processo evolutivo. Quando você tem essa leitura do evangelho a partir de Pedro, você vê que a pátria do evangelho é isso. Jesus é isso. E Pedro, durante vários momentos da sua passagem, né, ele abusou. Ele foi severo, ele foi intransigente, ele não aceita. Então, ele corta a orelha. Quando vem, veja, ele queria proteger Jesus, mas ao proteger Jesus, ele pega uma espada e corta a orelha do guarda. Aí Jesus fala, Pedro, você acabou de perder uma orelha. Não é isso que ele falou? Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Aí Jesus deve ter pego a orelha que caiu no chão ensanguentada, dado uma limpadinha assim, colou de volta. Salvei a tua orelha. Não pense que eu vou fazer toda vez. Daqui a pouco eu não vou estar aqui. Jesus e mesmo com tudo isso, quando ele nunca aceitou Maria Madalena. Porque Pedro, dentro da sua cultura do certinho, do correto, do melhor que os outros, do melhor dos apóstolos, né? Olhava para Maria Madalena, era uma pecadora. Como é que ela, como pecadora, vai ser salva? E mesmo depois de Jesus, quando Maria Madalena vai se socorrer com um colégio apostolado, o que ele faz? Expulsa ela. Ele não tinha entendido ainda. Então, Pedro, em vários momentos, ele era duro, porque ele se achava o infalível. Ele se achava que era o único que conhecia a verdade. E aí Jesus fala assim, Pedro, você vai entender que o homem no mundo é mais frágil que perverso. E aí o que acontece? Ele nega por 3 vezes, igualzinho Jesus falou. Mas como? Mas por que ele nega? Porque ele não gostava de Jesus? Mas qual foi o medo? O medo. No primeiro momento, a primeira negativa não foi nem por medo. A primeira negativa, Humberto de Campos nos diz assim, ele estava maquinando para ver como que ele poderia salvar Jesus dessa situação. E se ele fosse preso ali, como é que... E a gente o tempo todo está aí arranjando desculpas para a gente. Olha, não vou... Eu preciso salvar Jesus. Porque na cabeça dele era isso. Porque ele era perverso? Não, porque ele era frágil. E depois por medo, e depois com vergonha, para não ser pego, para não estar. Em nenhum momento ele faz isso porque não gostava de Jesus. Ele faz isso porque ele era
frágil. E na terceira negativa é que ele se dá conta que todos os períodos da história, ele ainda não tem essa lucidez, né? Mas que ele comete o erro porque ele era frágil e não porque ele era perverso. E aí ele passa por um processo de rerouting. Aí que ele começa, cara, até agora eu achava que eu era o bambambam, que eu jamais negaria Jesus, que eu daria, né? Não foi isso que ele prometeu? Se tiver um tapa para você, o segundo vai ser para mim, se tiver uma cruz, a outra vai ser para mim. E no momento que ele nega 3 vezes, cai a ficha dele, o quanto ele era frágil, o quanto a fé dele ainda era frágil. E mesmo assim, ele passa por aquele momento de desespero, porque ao visualizar Cristo crucificado, ele perde a esperança e foge. Está lá em Atos dos Apóstolos. Expulsa Maria Madalena, faz aquele tal, até o momento que Cristo aparece para ele, porque Cristo aparece umas 17 vezes, não é só para Maria Madalena. Aparece para Maria Madalena, aparece para os 10 apóstolos, que tinham 10, 11, né? Sem o Tomé, depois aparece para os 11 apóstolos com o Tomé, depois aparece no meio dos 500 da Galileia, tem um monte de aparição de Jesus. E isso faz, Pedro recobra, percebe a sua fragilidade e vai trabalhar. E Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o ama, para poder compensar. Pedro não entende. Isso eu até falei na semana passada, né? Pedro não entende, fica bravo, que pergunta 3 vezes, que está duvidando de mim, né? Mas não era para quitar aquele passo e agora trabalha. E aonde é que Pedro vai se moldar a fragilidade? Porque a perversidade ele não tinha. Quer dizer, onde ele vai moldar? Na casa do caminho. Porque a caridade é a salvação. Então ele abre a casa do caminho, ele trabalha na casa do caminho, ele vai, ele se dedica. Mas o Pedro já era o Pedro bambambam? Não, a nos mostrar que isso é uma construção. O Pedro vai ser a pedra do cristianismo, a rocha do cristianismo, mas ele vai construir isso ao longo. Lembra que eu contei da passagem para vocês lá de Emmanuel, quando ele expulsa o pedinte, que chega na casa do caminho tarde da noite? Lembram dessa passagem? O que ele faz? E era Jesus. E aí Jesus fala, eu só pedi para apacentar minhas ovelhas. E aí ele chora, e aí ele continua, ele trabalha, e aí ele vai se tornando essa rocha. Porque Jesus, ao nos escolher, ele vê o que nós seremos e não o que nós somos. Ele vê a nossa potencialidade e investe na nossa potencialidade. E aí Pedro passa o restante da vida. Então Pedro já era um dos mais velhos, devia ter uns 40 anos, mais ou menos, e vive até 90. Então ele dedica 50 anos mais à prática diária da caridade do cristianismo. E aí ele vai até o ponto, então aí ele passa a ser o líder do colégio apostólico pela sua integridade moral. E tem uma passagem que é uma ruptura que Emmanuel nos conta, quando está lá a discussão sobre a circuncisão. Lembra da questão da circuncisão? Bom, e agora? Porque todo mundo era judeu. Paulo pregava para os gentios. E aí você tem que questão, vai ser circuncisado ou não vai ser circuncisado? Porque só o circuncisado vai ser salvo ou não vai? E aí toda aquela... Porque isso é uma questão muito séria dentro do judaísmo, não é uma questão banal. Não é uma questão banal. E aí se discutia se... E aí ele manda Timóteo, Paulo convence Timóteo que tinha que ser circuncisado. Timóteo passa mal, que imagina circuncisar um cara adulto, ele sem daquele tempo, ele passa mal, fica doente, e Paulo se arrepende de ter feito isso. E aí Paulo começa a brigar com Tiago Menor, e há toda uma briga do colégio apostólico. E aí Pedro, que está lá em Jerusalém,
acaba pendendo para a causa do circuncisado, defendendo Tiago menor. E aí Pedro vai um dia na igreja de Corinto, está lá Paulo, vai começar a palestra, Pedro está lá, imagina, convidado, Pedro e tal, na palestra, Paulo faz a oração, e é quando ele começa a falar, assim, ó, aquele caos, né, toda aquela confusão do circuncisado e não circuncisado, Paulo chega na palestra pública e fala: Pedro, estou aqui para dizer que Pedro errou. Pedro está aqui defendendo o circuncisado para... Imagine, Paulo com toda a empáfia dele, ao invés de fazer o que ele tinha que fazer, a oração, ele começa a acusar Pedro em público. E aí começa aquela confusão. Os do lado do Tiago menor, os do lado de Paulo, e aí acusando Pedro, e aí começa aquela confusão, Pedro olha para aquele... Imagina, vai começar a palestra, ele começa a brigar. Esse era o Paulo. Impetuoso muitas vezes. E ele estava brigando com o Pedro, que era uma rocha, né? Pedro ia levantar e dar um tapa nele, sim ou não? O velho Pedro. E as reuniões todas eram só homens, né? As mulheres não estavam lá para equilibrar. Tava todo mundo. Aí era tabalúrdia, imagina. Tava todo... Agora, você imagina Paulo chamado para fazer a leitura do evangelho, começa a acusar Pedro. E Pedro, aquele pescador. Mas é uma ruptura. Olha como Pedro já não era o velho pescador de Cafarnaum. E conta-nos Emmanuel que naquele momento ele tem uma visão da cruz. Pedro vê a cruz. E ele vê que a cruz ele é um momento, um símbolo de completo equilíbrio. Se de um lado tinha o Tiago menor na questão de Jerusalém, e muito confusa a questão da igreja de Jerusalém, do outro tinha também Paulo, que era necessário para os gentios, que era necessário. E que o cristianismo é o centro, aquele pilar que vai sustentar as posições. E naquele momento que ele tem aquela visão, Pedro levanta-se e todo mundo achando que ele ia... Pedro fala: eu errei com os gentios, mas a partir desse momento não errarei mais. Paulo, pode fazer a oração e fazer a leitura. Pô, Paulo começou a... Ele já era gago, né? Contei para vocês a fofoca bíblica, né? Ele era gago e meio panho. Coitado. Mas não tem problema. Mas ele era... Acho que não era. Não tem. Não tem. Ele errou e a partir de agora não erraria mais. E ele volta a Jerusalém. Não, acabou. Ele já admitiu que errou. Ao defender a circuncisão, ele simplesmente falou assim: olha, ao defender a circuncisão, eu errei e a partir de hoje não errarei mais. Acabou. Paulo, pode ler. E aí ele volta, tem toda a questão, resolve a questão da circuncisão. Mas olha a diferença do antigo Pedro. O antigo Pedro levantaria e dava um sopapo no Paulo, sim ou não? Não era isso? Ele não expulsou Maria Madalena? Imagina o que ia fazer com Paulo acusando ele na frente de todo mundo. Admitir que errou. Resolver o problema. E o tempo todo ele estava ali resolvendo, sendo essa rocha do cristianismo. Porque se a gente é hoje cristão, é graças a Paulo. E ninguém aqui é judeu, é? Com exceção dos judeus que poderiam ser cristãos, fora isso, nós somos tudo gentil. Então, se a gente tem o cristianismo, é porque Paulo estava lá lutando pelo Paulo e outros, né? Mas principalmente Paulo, simbolizando isso. Mas também Pedro que resolveu todas as questões, que era a voz sensata, Pedro se torna o voz do cristianismo. E depois, com 90 anos, a Roma já está perseguição, aquele caos e tal, ele é preso e crucificado, teoricamente, de cabeça para baixo. Isso nunca ficou claro, não existe documentos dizendo isso, mas, de fato, ele é crucificado, morto por ordem de Roma,
E, para quem quiser, tem uma leitura maravilhosa, chama-se do Humberto de Campos, na época Irmão X, chamado o livro Antologia Mediúnica do Natal. A passagem chama-se O Natal do Apóstolo, que conta esses momentos finais em que Pedro é levado à crucificação, recebe uma pedrada do Sertório Aniceto, que era um representante de César, um pretoriano, e que depois tem uma passagem linda do que vai acontecer com o Sertório Aniceto depois, sendo acolhido por Pedro, e a morte de Pedro, e ele sendo recebido por Jesus. E uma das coisas mais lindas, porque ele cumpriu a sua missão. Então esse é o Pedro. E aí ele vai para uma instância celestial preparada para ele, para recebê-lo. E quando está lá naquela instância celestial, junto com Jesus, com as pessoas que partiram antes. Então, esse é o prêmio. Para aquele que conseguir labutar por Cristo, de verdade, fazer essa transformação, o prêmio é ser recebido por Jesus e gozar de um resort celestial. Hã? E ele estava lá por algum tempo, com Jesus e tal, tá todo mundo ali. De repente, Jesus fala, eu preciso ir, não posso ficar. E aí, Pedro fala, poxa, mas tá indo embora? Eu passei a minha vida inteira para estar aqui com esse momento com você, você fica um pouquinho comigo e vai embora, você vai para onde? E nesse momento, Jesus aponta para um orbe pequenininho lá no espaço, que é a Terra, e diz para Pedro, Pedro, enquanto uma lágrima estiver correndo na terra, não me será lícito descansar. E o Pedro vira para ele e fala, e eu também estou indo junto. Esse é o Pedro. Essa grande transformação. A nos mostrar que o evangelho de Cristo não é para tornar todo mundo igual. Não é para todo mundo ser Pedro. Não é para todo mundo ser Paulo. Não é para aquele que fala demais falar menos, para aquele que fala menos falar mais. Cada um com as suas características. É para tornar aquele seguidor de Cristo um seguidor melhor dentro das suas características. Paulo vai continuar sendo Paulo. Pedro vai continuar sendo Pedro. Nós vamos continuar sendo nós, mas seremos, cada um de nós, melhores com Cristo. Boa noite. Vamos agradecer a Jesus esses momentos tão maravilhosos que a